Olá amigos, sejam muito bem-vindos novamente ao canal Professor Diogo Duarte. No Facebook e Instagram também Professor Diogo Duarte. Vamos direto ao ponto, novamente uma questão comentada, desta vez sobre um assunto de extrema relevância, conceito de contabilidade aplicado ao setor público. Peguei de novo uma questão da CESP, da mesma prova que eu comentei sobre patrimônio público, analista administrativo. Vamos lá, porque é uma questão para acertar. Depois a gente vai ver algumas variações que poderiam ocorrer para essa questão. Com relação aos entes estatais, sabemos que não é o problema, então é quem atua com CASP, e sua contabilidade, que no caso é CASP, julguem os itens subsequentes. Olha que bacana. Além de estudar, registrar e evidenciar o patrimônio público, que é, obviamente, o objeto da contabilidade aplicada ao setor público, ao patrimônio público e suas variações, a contabilidade pública atende a outros campos do direito financeiro público. Essa é a dúvida, certo ou errado? Meus queridos, antes da gente avançar, a dúvida é, ela atende a outros campos do direito financeiro público? É isso que a gente tem que pensar. Porque que ela estuda, registra e evidencia o patrimônio público, isso é claro, está na NBCT 16.1. Vamos ver então adiante. Trouxe a base legal desta norma que eu citei para vocês e ela diz o seguinte, a 16.1. A contabilidade aplicada ao setor público, também chamada de CASP, é o ramo da ciência contábil, então ela é um ramo, isso tem que ficar bem frisado na nossa cabeça, que aplica no processo gerador de informações os princípios de contabilidade e as normas contábeis direcionadas ao controle patrimonial das entidades do setor público. Professor Diogo, mas ela não disse aqui que atua também, estuda também o direito financeiro. Mas, meus queridos, trouxe um complemento. Veja que essa questão não é puramente literal ou conceitual. Ela aborda a abrangência do campo de atuação da CASP, ou Contabilidade Pública. É claro que a CASP estuda, registra e evidencia o patrimônio público, como nós já vimos, mas ela também atende a outros campos do direito financeiro público. Ela atende, por exemplo, a AFA, Administração Financeira Orçamentária, Direito Público, e inúmeros outros requisitos exigidos pela Lei 4320, Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei 101. Então isso para nós não é problema, ela atua sim com esses outros campos. Por exemplo, a própria Lei 4.320, que traz questões de direito público, e a Lei de Responsabilidade Fiscal, que traz também questões de direito público e responsabilidade fiscal. Legal? Então essa é uma questão fácil, tranquila, e vamos para a teoria do conjunto para que isso fique bem entendido. Pessoal, veja bem, a contabilidade é esse conjunto grande que aparece na tela. A contabilidade, ela exige de todos os seus ramos ou todos os seus setores que utilizem-se da Resolução 750, ou seja, que trata dos princípios de contabilidade. A contabilidade pública, veja esse conjuntinho, ela está dentro do grande conjunto que é a contabilidade, então ela também utiliza dos princípios. A contabilidade aplicada para seguros utiliza de princípios, para micros e pequenas empresas também e qualquer outro setor, ou seja, contabilidade é um conjunto amplo e os setores são os conjuntos pequenos que utilizam-se dos princípios. Você deve saber que questões antigas afirmavam que a contabilidade não necessariamente utilizariam-se dos princípios, a exemplo da competência. Hoje isso caiu por terra. A competência é sim utilizada na contabilidade aplicada ao setor público. A competência patrimonial, sempre pelo fato gerador. Mas, professor Diogo, não tinha aquela história de que a contabilidade aplicada ao setor público utilizava-se de uma contabilidade mista, de um regime misto? Não. Hoje a questão é a seguinte: contabilidade orçamentária é regime de caixa para receitas e empenho para as despesas. Base legal, artigo 35 da Lei 4.320. E no âmbito patrimonial, não no âmbito orçamentário, ela utiliza-se do princípio da competência, sempre pelo fato gerador, independentemente de recebimentos ou pagamentos. Bacana? Isso é só um complemento para a gente dar um plus nessa questão e eu trouxe algumas tendências que podem cair em prova. Antes, vamos resolver a nossa questão então. CESP-ANAC, ela estuda e registra e evidencia o patrimônio, ok? E também a contabilidade atende a outros campos do direito financeiro? Ela atende, é óbvio. Ela não está dizendo que ela atua exclusivamente com o direito financeiro público, mas ela tem que atender ao direito financeiro público para poder evidenciar os atos e fatos do direito financeiro público. Uma questão facílima, correta, que a gente não se perde. Eu trouxe agora tendências para a prova. Exemplo, a contabilidade pública estuda o patrimônio público? Verdadeiro ou falso? Correto ou errado? Claro que é correto. Contabilidade pública estuda patrimônio público. É isso que está na norma.
E se eu variasse um pouquinho essa questão, que também é tendência para a prova? A contabilidade estuda o patrimônio público ou é só a contabilidade pública? Voltamos para a teoria do conjunto. Se contabilidade é o grande conjunto, contabilidade pública é o pequeno conjunto, é claro que a contabilidade, que é o grande conjunto, estuda a contabilidade, o patrimônio público é o pequeno conjunto. Isso é claro. Contabilidade estuda patrimônio público. Contabilidade pública também estuda patrimônio público, pois está contido no conjunto contabilidade. Bacana? Agora, eu poderia ter o patrimônio, por exemplo, de micros e pequenas empresas. Aí, a contabilidade pública estuda esse patrimônio de micros e pequenas empresas, ou de médias e pequenas empresas? Claro que não. Ela estuda o patrimônio público, contabilidade pública. E a contabilidade? A contabilidade estuda patrimônio de pequenas e médias empresas, ela estuda o patrimônio de microempresas, estuda o patrimônio de setor público, de seguro, de todos. Contabilidade é o grande conjunto. Legal? Só para a gente não se perder. Uma outra tendência para fechar, então, essa questão está correta. Tendência, a contabilidade estuda somente o patrimônio público e agora, meus queridos, essa questão está errada. Contabilidade é o grande conjunto, eu tenho vários patrimônios como pequenos conjuntos, então a contabilidade não estuda só esse patrimônio aplicado ao setor público. Então vou até fazer uma carinha aqui de feliz, essa questão está errada porque agora nós vimos que a contabilidade não estuda somente o patrimônio público, mas todos os patrimônios de todos os setores. Legal? Quem estuda somente o patrimônio público é a contabilidade aplicada ao setor público. Bacana, pessoal? Olha só, para finalizar, eu tenho certeza que você saiu engrandecido, enriquecido com esses poucos minutos, porque você é uma pessoa dedicada. Eu trago nas redes sociais, no Facebook, Professor Diogo Duarte, Instagram, Professor Diogo Duarte, trouxe isso aqui, gerou muita repercussão nos grupos. Contador não é matemático. A gente se utiliza de matemática? Claro que sim. A gente se utiliza de economia? Claro que sim. De questões atuariais? Claro que sim. Mas eu não sou matemático, não sou economista, não sou atuarial. Não sou advogado. Eu me utilizo dessas informações para bem mensurar o meu patrimônio. Se eu precisar de um parecer de um matemático, eu vou procurar, obviamente, alguém que se formou em matemática para questões de alta complexidade. Tenho certeza que todo contador já passou por isso numa mesa de bar, numa janta, todo mundo numa confraternização, chega no final da noite, temos que dividir a conta. Pedem para quem? Para o pobre do contador. Pessoal, contador não é calculadora, contador não é matemático, contador é contador. Entende contabilidade, dessa ciência que é a contabilidade, ele entende um pouco de tudo, mas ele é, antes de tudo, o contador, o resto é para ser utilizado na contabilidade. Essa é a nossa dica final. Bacana, meus queridos. O que eu posso desejar para vocês? Seja um ótimo servidor público. E mais importante, acredite em Deus sempre, é Ele que está no comando e fique com Ele. Fique com Deus e até uma próxima dica. Legal? Um forte abraço, tchau.